o objetivo, né, é que, por meio de algumas técnicas, a gente consiga melhorar a qualidade de vida, desobstruir as vias aéreas desse nosso paciente, tá? Como professor, a gente vai passar algumas coisas na parte prática, mas principalmente quem vai dizer isso para você, o como, é o fisioterapeuta ou o médico que vai acompanhar o quadro, porque é eles que estão mais, em tese pelo menos, estarão mais cientes, mais por dentro do quadro específico do seu paciente. Então, é diferente para cada paciente, um procedimento deve ser executado, a gente vai passar para vocês aqui na prática algo de forma mais geral, cada paciente tem a sua carinha, né, tem os seus detalhes, os seus pormenores, e aí o especialista vai orientar vocês, tá bom? Então, esse é o objetivo dos exercícios respiratórios. Limpar as vias aéreas para que o paciente respire melhor. E a respiração é fundamental, né, meninas? Com toda certeza, né? Quando eu lido diretamente, desobstruindo, eu consigo, por exemplo, e eu falei, né, no finalzinho da aula agora, que o link que terminou, diminuir a chance de ter, por exemplo, pneumonia, que é fatal para muitas pessoas. Beleza? Então, os pontos mais importantes da aula relacionada a exercícios respiratórios. A gente não pode deixar passar, tem que se atentar bastante a esses pontos, que é fundamental, tá bom? Alguém tem alguma experiência para contar para a gente sobre exercícios respiratórios? Ou as meninas falaram, né, que tem, acho que se não me engano a Vera falou que a filha teve problema com asma, mas alguém já passou alguma experiência, já passou algum tipo de situação, um fato, algum evento assim, sobre respiração, problema de respiração? Alguém? Ou conheceu alguém, né? Alguém? Pode, Eu, se eu não conseguir te ouvir, você pode digitar, por favor, tá bom? professor, Manda bala. o meu pai, tudo começou, teve um câncer de próstata, fez muita radioterapia, queimou um pedacinho do pulmão, disso daí já causou uma cirurgia, aí já causou dessa cirurgia uma infecção hospitalar, ele Olha, depois teve problema no pulmão, né? Teve água no pulmão e ficou com aparelhos também respiratórios em casa. A gente tinha que alugar aparelhos para ele respirar 24 horas com aparelho de respiração. E depois deu água, um pouquinho de água na pleura do coração, olha só. E teve que internar e depois pegou outra infecção hospitalar e veio a falecer. Então, nós tivemos grandes problemas, tivemos tratamento em casa, também com fisioterapeuta, exercícios para ele fazer respiração, aqueles aparelhinhos que você sopra a bolinha para dentro, né, para subir e descer. Então, essa foi uma experiência que eu tive, sim, que eu pude passar por isso. Meus sentimentos, Juliana. Obrigada. Ano passado, eu também perdi minha avó também por problemas respiratórios. Que é aquele que eu falei para vocês, né? DPOC. DPOC é a sigla para doenças pulmonares obstrutivas crônicas, ou seja, é um grupo de doenças que obstruem, que entopem, inviabilizam as vias aéreas. E aí a minha avó estava bem, é o que eu falei, né? Eu casei dia 19 de setembro, minha avó estava no casamento, estava bem, estava feliz, estava lá com a gente. A minha avó veio para Ribeirão e tal, ela era de outra cidade, São Joaquim. E aí eu casei no sábado, na terça a minha avó faleceu. Complicação de vias aéreas. Meus sentimentos. Obrigado, Juliana. Obrigado. Então, assim, é uma coisa séria, tá, gente? Não é uma brincadeira. Faltou ar, você começa a ter problemas, né? Infelizmente, né? Isso. E o problema maior é o quê? É a morte, que pode acontecer. Faltou oxigênio, em algum momento essa pessoa, infelizmente, pode morrer. Então, e Oi? A gente alugava aqueles galões de oxigênio mesmo, sabe? Pagava caro também.
Mas tivemos que fazer isso, porque era 24 horas com aquele aparelho lá. Isso. No caso da minha avó, para vocês terem ideia, assim, ela não aguentava, sem exagero, tá? Parece louco, mas não é exagero, não, é verdade mesmo. Ela não aguentava ir até no meio do quarteirão. Ficava com problema de respiração, ficava muito cansada, né? Muito mesmo, assim. Faltava ar e aí era difícil. E aí, para piorar, ela estava, quando ela faleceu, ela estava, assim, gordinha, sabe? Ela era, assim, obesa, era e aí dificultava mais ainda. Então, você tinha, além de tudo, como ela era obesa, né, assim, fofinha, comprimia os pulmões. Então, dificultava mais ainda a respiração. Mas aí, E aí, o tempo seco. complicado. Isso, exatamente. Complicado, mas tudo bem. Deus sabe o São que faz, coisas né? da vida. Mas assim, é só uma experiência e aí vocês viram, né? A Juliana colocou, eu coloquei também, para a gente entender que sim, é possível ajudarmos e que esse paciente precisa de ajuda. Lógico, né? A gente falou de idosos, mas crianças também, adultos, enfim, todo mundo pode sofrer. Deixa eu ver se alguém colocou mais algum. Larissa, uma vez, o filho de uma amiga estava brincando no pula-pula e ficou bem ruim por conta da asma, e não sabíamos o que fazer no momento, foi bem ruim. Exatamente, Larissa. É difícil, porque e aí você vê a pessoa com falta de ar, né? E aí é desesperador, né, gente? Não é legal. E aí então, ter noções é importante. Inclusive, ajuda, nesse caso, por exemplo, a salvar a vida, ou a você ter, pelo menos, ideias do que fazer para tentar ajudar essa pessoa. Aparecida. Minha filha tinha crise de bronquite, ficava com o pulmão cheio de catarro, fica mesmo, tá? A médica me ensinou a fazer tapotagem, ajudava bastante. Olha só, a médica transferiu para Aparecida eu vou falar poder, entendo porque é no sentido de poder auxiliar mesmo, de ajudar. É um poder, é algo que você pode fazer que vai resultar em algo positivo. Então, a médica transferiu para a Aparecida, que é a mãe, esse poder, essa técnica para poder ajudar, que é a tapotagem. E ajudou bastante, ela colocou aqui. Percebem? Eu não sou médico, a Juliana também não é, a Larissa também não é, a Aparecida não é, mas nós conseguimos fazer desde que um profissional nos oriente, nos mostre como e tudo mais. Obrigado, Aparecida, pelo seu relato, tá? A Larissa colocou, obrigado, Larissa, também. Mais um relato. Minha tia tinha efizema pulmonar bastante recorrente e é um quadro um pouco complicado também. Aí ela também usava oxigênio por 24 horas. Ela até tinha apelidado de... A Larissa colocou aqui que ela apelidou o oxigênio, o galão de oxigênio, o balão, de cachorrinho de ar. Durante a faculdade, eu conheci uma senhora que era fumante. Ela era fumante, foi fumante por 50 anos. E aí ela foi para casa, né? Estava em casa, não queria ir para o hospital de jeito nenhum. E aí o que a família fazia era tinha também um oxigênio, né? Tinha um galão lá para poder oxigenar. E aí essa família tinha muitos problemas com a idosa na época, porque ela não largava o cigarro. Então, mesmo tendo que utilizar, mesmo respirando a poder de aparelhos, ainda assim, o vício, né, pelo cigarro, dificultava mais ainda. Então, ela foi diagnosticada com DPOC, que é o que a minha avó também foi, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um grupo de doenças que acometem as nossas vias aéreas. E aí ela foi diagnosticada e ela vivia nisso. E é difícil, tá? Não é tão simples assim esse quadro. Então, é complicado mesmo. Obrigado, Larissa, pelo seu relato. Maria Aparecida. Minha irmã teve bronquite de 1 ano até os 7, mas ficou boa com natação. Isso, exercícios físicos também auxiliam demais. Demais. Né? A gente fala tanto de benefícios dos exercícios para músculos, para o coração, para a cabeça, mas o poder, o potencial e o benefício
que o exercício, a atividade física traz, também para as vias aéreas, é fundamental. Porque você aprende a dosar, você aprende a respirar da forma certa. Você precisa, logicamente, respirar, né? Para poder executar um exercício, uma atividade. E aí você consegue, como você executa regularmente a atividade, ou seja, não é uma vez por ano, o seu organismo começa a equilibrar quanto à respiração, e aí você consegue ter melhoras. Isso é fantástico, podendo, por exemplo, ter uma melhora tão significativa a ponto de você se livrar, né, da bronquite ou ter menos efeitos, menos prejuízos dessa doença. Obrigado, Maria. Marlete, tem uma amiga de 80 anos, ela usa oxigênio e ela leva para todos os lugares. De fato, alguns pacientes, Marlete e meninas, né, não podem, e Sandro, boa noite, galera, Sandro também, né, alguns pacientes não conseguem e não podem sozinhos respirar. Então, precisam de alguém, um respirador, né, no caso, para respirar por eles. É como se você tivesse um equipamento que favorecesse essa respiração. E aí, se você desconecta, se você desliga, digamos assim, esse paciente, tira ele do respirador, do oxigênio, o paciente morre, infelizmente. Porque as vias aéreas, o sistema respiratório dele depende daquele equipamento. Tá? Bom, nos casos de Covid, a gente tem visto, né? Então, infelizmente, a dor que é e a dificuldade que é para encontrar respiradores e como é que os pacientes ficam e as condições que esses pacientes ficam por falta, né, dessa respiração. Respirar, o ar é vida, né, gente? A água é vida, mas respirar também é fundamental, tá? E alguns pacientes, por conta de problemas de doenças, não conseguem fazer sozinhos. Naturalmente não conseguem. A gente precisa, então, fazer artificialmente, por meio de um medicamento, de um equipamento, né? Larissa, esse cara é o caso da minha tia, por isso o apelido... Esse era o caso da minha tia. É, isso, cachorrinho. Eu acho que é porque levava para todo lugar, né? Faz sentido, Larissa. Leva, porque se não levar, não consegue respirar, tá? Bom, meninas, essa foi a aula sobre exercícios respiratórios. A gente entendeu o objetivo, né, que é melhorar a respiração, desobstruir as vias aéreas para esse paciente ter mais qualidade de vida, ter um sono melhor. A respiração tem tudo a ver com sono, tá? Então, para ter um sono de mais qualidade, as vias aéreas não podem estar obstruídas, senão você consegue descansar direito e tudo mais. Então, esse é o objetivo principal. Mais qualidade de vida, sono melhor, mais saúde, menor chance de desenvolver doenças piores respiratórias, como uma pneumonia, por exemplo, por aí vai. Ok? Agora, eu vou fazer uma manobra, vou fazer uma manobra assim vou dar um salto, digamos assim. Se vocês observarem a apostila, o capítulo seguinte, capítulo 10, está escrito aí avaliação. Pode ver aí que você vai ver que eu não estou falando demais. A página 46, 10, avaliação. Depois eu vou mandar a avaliação, a gente não vai fazer agora. Agora, em vez da gente fazer o capítulo 11, agora, nesse momento, a gente vai fazer o 12, tá bom? E na aula que vem, eu vou voltar no 11 e vou fazer o 13. Por quê? Porque o 12, que é o que a gente vai falar hoje, não sei se dá para ler aí, eu acho que vai dar. Mas eu vou ler o título, ó. Exercícios para treinar o equilíbrio, parte 1. O 13 é a parte 2. Ia ficar muito maçante. Então, o que eu pensei? Ó, a gente faz o 12 hoje, a gente vai fazer o 9 e o 12. Semana que vem, a gente vai voltar no 11, que são exercícios voltados para acamados, e aí a gente vai fazer a parte 2. Então, acho que parte 2, exercícios para equilíbrio. Acho que vai ser legal, vai ser interessante. Vamos conversar. O que é importante, meninas, quando a gente fala de equilíbrio, o que vocês entendem por equilíbrio? Equilíbrio. O que vocês acham assim?
Se eu falar para vocês, olha, o fulano está com um problema de equilíbrio, a gente vai ter que fazer exercícios para melhorar o equilíbrio da dona Helena. Digamos que a dona Helena seja uma paciente com 80 anos, como a Marlete colocou aqui, sei lá. Dona Helena tem 80 anos, e aí eu falo, meninas, olha, vocês não perceberam? Ela precisa de exercícios para melhorar o equilíbrio. O que é isso? O que vocês acham? Eu falei do Sandro. Eu falei do Sandro. Quem colocou aqui foi a Andressa. Então, o que vocês acham? Wellington, eu acho o seguinte, pode ser melhorar o equilíbrio, vamos supor, pessoas com pernas fracas, né, devido a pouca a circulação sanguínea, então a pessoa automaticamente ela fica com a perna mais fraca, elas não têm tanto equilíbrio, eu falo isso pela minha mãe, tá? Eu tô ouvindo, pode falar que eu tô ouvindo. Então, eu acho que também pode ser isso também, né? Pode ser um equilíbrio emocional, acho que envolve bastante coisa em partes, assim, de exercício para treinar o equilíbrio, eu acho, né? Não sei. Isso. Eu acho que o equilíbrio é tudo em geral. Na saúde, no exercício, na alimentação, tudo em geral. Na respiração, tudo. É um equilíbrio geral. Tem tudo equilibrado, até na alimentação também. Isso, exatamente, meninas. Então vamos lá, eu vou pegar o gancho da Adriana e aí eu pulo para a Juliana. Isso aí, meninos. Muito bom. O que acontece? O equilíbrio é fundamental para tudo na vida. Tanto é que o equilíbrio é um dos pilares da qualidade de vida. Então, na qualidade de vida, para você ter qualidade, você tem que ter equilíbrio, lazer e cultura e saúde. Essas três coisas, juntas, somadas, formam a qualidade de vida. Equilíbrio, lazer e cultura, saúde. Então, o que a Adriana colocou, o que a Adriana disse, né, colocou, é fundamental, meninos. É isso mesmo, exatamente isso. É importante a gente sim ter equilíbrio, não só fisicamente falando, mas também equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, né? Psicológico e tudo mais, realmente. Mas, no caso aqui, a aula está mais voltada para o que a Juliana colocou. Então, o equilíbrio, nessa aula, especificamente falando, tem mais a ver com o equilíbrio físico. Então, você já deve ter reparado que tem pessoas que caem. E, principalmente na população idosa, as quedas são bastante recorrentes. Não sei se vocês têm conhecimento, mas, assim, né, já ouviram falar, mas quedas em idosos é sempre um assunto muito difícil, meninos. É um assunto que a gente precisa dar muita atenção. Professor, só idoso cai? Não, claro que não. Inclusive, eu já caí demais. Já caí demais, muito mesmo. Muito, assim. Mas o que acontece idosos, por conta de principalmente dois motivos, caem mais do que a gente. Tá? Mais do que, então assim, a população idosa sofre mais com quedas, beleza? Mas, por que elas caem mais? Né? Por conta de desequilíbrio, lógico, né, gente? Cai mais porque desequilibra mais. Existem duas causas principais que justificariam esse desequilíbrio. Então, tem duas justificativas principais, tem muitas outras, tem medicamentos, tem tantas outras questões, mas principalmente duas questões impactam diretamente no desequilíbrio de uma pessoa idosa. São elas. Você já reparou? Eu acho que todo mundo que vai saber o que eu estou falando. Sabe quando você está andando, você está aqui, sei lá, você está com o celular na mão, está andando, olhando para frente, de repente você pisa falso. Parece que você vai quebrar o pé, e aí o seu organismo rapidamente volta o seu pé, você consegue se equilibrar. Já viram isso, né? Esse reflexo, que é quando você vai cair, o seu cérebro dá um comando, o seu pé se equilibra, restabelece e você consegue não cair. Esse reflexo, essa resposta em idosos é mais lenta. Que coisa doida.
Então, ou seja, o que significa? Toda vez que o idoso está nessa condição, foi dizer que isso, sei lá, estava caindo, pisou em falso, tinha um buraco na calçada, não viu. Quando ele dá essa quebra, o organismo dele está mais lento, não consegue compensar, não consegue consertar, cai mais, tá? Então, esse reflexo diante de desníveis ou situações, coisas, obstáculos que possam estar no caminho desse idoso. Então, um tapete é recorde, né? Eu já vou chegar lá, eu vou falar sobre o ambiente domiciliar e os riscos que esse ambiente pode oferecer para o idoso. Eu já chego lá. Então, uma das justificativas é essa. Esse reflexo fica bem mais lento em idosos. A causa número 2 tem tem um nome mais ou menos, tá? Hipotensão postural ou hipotensão ortostática. O que significa, professor? É simples. Vou dar um exemplo, você vai saber o que é também. Sabe quando você está deitada ou deitado, né? E aí, você levanta rápido e você fica meio zonza, meio lenta, parece que você vai cair. Isso tem uma causa biológica para isso. Então, o que acontece? Normalmente, você está deitada, não está aqui, ó. Isso aqui deixa eu pegar um nome. Isso aqui é o Sandro. Então, tem o Sandro deitado lá na cama. Quando o Sandro está deitado, percebam, o cérebro dele não está totalmente regado com sangue. Por quê? Vai estar aqui deitado, só um pedaço do cérebro vai estar recebendo uma quantidade ideal de sangue. Quando o Sandro levanta de uma vez, e aí ele pode estar deitado, vai ficar em pé, ou pode estar sentado, vai ficar em pé. Toda mudança brusca, abrupta, assim, mudança de repente de posição, faz com que o seu cérebro, como ele não está recebendo sangue de forma adequada, né, de forma satisfatória, você tem que ir levantando aos poucos. Se você levanta rápido, se você muda rapidamente de posição, vai faltar sangue e aí você tende a ficar tonta, meio zonza, meio sonolenta, mas aí logo passa, tá bom? Então isso acontece bastante. Chama hipotensão postural, ok? Toda mudança bruta, abrupta, de repente, de uma forma para outra, de posição, causa isso, que é simplesmente você ter uma isquemia. Faltou sangue no cérebro. O que acontece em nós, indivíduos mais novos, esse processo, lógico, nos impacta, né? Você fica tonta, você fica meio sedado, mas logo passa. Logo passa. Conforme o tempo avança, conforme você envelhece, isso fica mais lento. Significa o quê, professor? Significa que muitos idosos caem porque levantam de repente. E aí, esse lance, essa velocidade para o sangue voltar para o cérebro, para o equilíbrio, isso demora mais. Consequentemente, o idoso ou a idosa tem mais chance de cair. Percebem? Então, são essas duas causas principais. Uma, o reflexo do pé. Pisou falso, o organismo não consegue responder a tempo. Vai cair. E 2, mudança de posição. Normalmente, deitado para em pé, rápido, ou sentado para em pé, rápido, você tem mais chance de cair. Isso aumenta mais em idosos, tá? Qual que é o certo? Meninos, meninas, meninos, qual que é o certo? É você ir se levantando aos poucos. Faz o teste hoje, amanhã, quando você for levantar, lembra do professor Lucas? Bem, você está deitado. Ai, meu Deus, eu tenho que... Não, em vez de você levantar assim correndo, levanta aos poucos, vai ficando um pouco mais em pé, senta na cama antes de se levantar. Você vai ver que essa sensação vai diminuir ou não vai nem existir, tá certo? Por conta disso, porque você consegue permitir que o cérebro receba sangue na medida correta, tá bom? Isso é diferente em idosos, né? Outra causa muito comum também, que pode fazer com que o idoso caia mais, é porque está desidratado, tá? Não está tomando água, e aí a falta de água
faz com que você tenha uma pressão, sua pressão caia. Caindo a pressão, você tem mais chance de apagar, né? De cair, de sofrer quedas e tudo mais. Você fica mais fraco, tá? Então, idosos, alguns idosos também são mais fracos. Então, você tem uma soma de fatores, mas principalmente esses dois. Um reflexo mais lento e esse lance dessa hipotensão, que é essa mudança rápida de posição. Isso é pior em idosos. Eles têm uma resposta mais lenta do organismo. Tá bom? E aí, obviamente, a chance vai ser maior de cair. Alguém falou alguma coisa? Quem opera, Juliana, quem opera muito de varizes também, fica com pouca circulação na perna. Isso também torna um pouco a pessoa, falta equilíbrio, às vezes, nas pernas também, não é? Sim, sim. O que acontece? Sangue, né? Sangue. Então, assim, muitas vezes você pode cair. Uma outra situação o que a Juliana falou é verdade. Então, olha, não, as pernas estão fracas. Lógico, aí a pessoa vai cair. E muitos idosos têm pouco músculo nas pernas. Que a Juliana colocou perfeito. Se tem pouco músculo na perna, obviamente, a pessoa não tem tanta força, vai estar mais fraca, vai cair. Percebem? Então, a gente tem muitas situações, muitos elementos que se somam e aumentam a chance de uma pessoa cair. Gente, não é só idoso, tá? Não quero aqui dizer ou passar a impressão de que somente idosos caem. Isso não é verdade. A gente também cai. Criança cai, adulto cai. Mas quedas acontecem mais com idosos. Por que eu estou falando de queda? Porque queda tem tudo a ver com equilíbrio. Percebem? A falta de equilíbrio faz com que você caia. Por que você não cai quando você está andando de bicicleta? Ora, porque você consegue se equilibrar em cima da bicicleta. Mas se você passar numa poça de óleo, você vai cair. Por quê? A poça de óleo desequilibrou você. Então, a falta de equilíbrio aumenta a chance de você cair e aí se machucar e tudo mais. Só para fechar as quedas sobre idosos, para a gente já continuar, né? Queda é um assunto muito difícil de lidar com idosos. Não é só porque acontece mais com eles, não. Mas é também, e principalmente, porque a queda oferece, infelizmente, gera no idoso inúmeras consequências. Uma delas, fratura. O idoso caiu, fraturou o fêmur, por exemplo, que é o osso da perna, né? Esse osso aqui que a gente tem. Fraturou o fêmur, tem que ir para o hospital fazer cirurgia. Muitos vão para o hospital, chegando lá, pegam uma infecção hospitalar, por exemplo, e aí, alguns morrem, infelizmente, não resistem. Outros até conseguem sobreviver, tá? Ficam lá, processo de recuperação, 5, 6, 7, 8, 9 meses se recuperando. Por quê? A recuperação em idosos tende também a ser mais lenta, beleza? Se recuperou, não pegou nenhuma infecção no hospital, tá tudo bem, voltou para casa. É aqui que mora o perigo. Muitos idosos ficam com medo de cair novamente. Então, você acha, então sou idoso aqui, a Marlete cuida de mim. Vamos lá. Ô Marlete, a Marlete falou, eu sou Lucas. O senhor não quer caminhar? Vamos caminhar. Aí eu falo assim, Marlete, você acha que eu vou caminhar? Eu fiquei 10 meses no hospital porque eu caí. Você acha que eu vou querer de novo ir para o hospital? Eu vi tanta gente morrendo, vi outros idosos, outras pessoas da minha idade morrendo lá porque caiu, foi fazer cirurgia por uma infecção. Eu não quero isso para mim. Não quero ter que ir para o hospital de novo, ficar 10 meses em cima de uma cama, ter que ficar com sonda e o pessoal ficar me limpando em cima de uma cama. Não vou fazer isso não. Não quero ficar andando porque eu não quero cair, não quero correr o risco de cair. Parece um conto, né? Parece uma piada, parece uma historinha do professor Lucas. Não, gente. O medo de cair é tão prejudicial quanto a queda. Muitos idosos não morrem por complicações, sei lá, de uma infecção hospitalar. Muitos morrem pelo medo de cair novamente. Ah, professor, mas isso aí agora você viajou, né? Isso não tem nada a ver. Calma que eu vou te explicar. Muitas vezes, o idoso deixa de andar, como eu citei, né? A minha cuidadora é a Marlete. Muitos idosos deixam de andar, ficam mais quietinhos.
Não, você acha, eu não vou ficar andando, não. Fica mais em casa, fica mais quietinho, né? Fica mais no sofá, fica mais na cama. Cada vez mais, esse paciente vai se movimentando menos. Cada vez mais, ele anda menos, se exercita menos. E, obviamente, menor atividade, mais o corpo vai ficando fraco. Percebem? É uma questão lógica. Qual que é o resumo, desfecho disso por conta do horário, né? Desfecho. O paciente acaba ficando acamado, porque ele não vai querer mais andar, de repente vai parando de andar, em algum momento fica acamado e você tem vários prejuízos, enfim. Por ser acamado, né? Normalmente os pacientes morrem por complicação, infecção e tudo mais. Então, percebem, a gente tem a queda, tem, e ela é muito importante, com certeza. Inclusive causa mortes em alguns por conta de complicações. Em outros, a queda não mata, mas o medo de cair sim, que é um resultado final disso. Percebem? Então, em idosos, quedas é um assunto muito importante. Professor, mas você tem números? Tenho. 1/3 dos idosos caem pelo menos uma vez no ano. 1/3. Significa o quê? Se você tiver 1.000 idosos, mais de 300, então, sei lá, 333, alguma coisa assim, caem pelo menos uma vez por ano. Perceberam? 1/3 dos idosos caem uma vez por ano. E aí você vai falar, professor, mas cai, lógico, né? Os idosos também ficam andando aí pela rua, né, velho? Essas calçadas aí, você sabe, né, professor? Ribeirão tem essas ruas, ruas esburacadas, tudo cheio de buraco, tudo ferrado. É por conta disso. Não é. Muitos caem, por quê? Em casa, caem no ambiente domiciliar. Então tem um tapete lá, tem um piso molhado, tem um degrau, e aí lembra que eu falei, o idoso tem um menor reflexo? Esqueceu do degrau, pisou falso, o corpo não conseguiu corrigir, o idoso caiu. Então, o ambiente, o contexto familiar, né, desculpa, o contexto domiciliar, ali na casa do idoso, esse ambiente pode também ser hostil, pode aumentar a chance do paciente cair, se machucar e tudo mais, tá bom? Então, falando de equilíbrio, a gente tem que citar idosos. Não só eles caem, mas principalmente eles caem, tá? Porque caem por falta de equilíbrio. Se você corrigir o equilíbrio, você aumenta as chances do paciente não cair. Por isso que é importante treinarmos equilíbrio nos nossos pacientes. Não quero aqui dizer que somente idosos precisam desses exercícios. Não, claro que não. Você vai ver que eu vou falar sobre criança, quando criança está começando a andar. Então, não só idosos, mas muita atenção para idosos principalmente, tá bom? Então, o objetivo é a gente aumentar o equilíbrio para que eles não caiam ou não caiam tanto. Deixa eu só ler aqui, algumas meninas colocaram aqui um relato, eu vou ler, porque faltam 6 minutos e 40 para esse link terminar, então eu vou ver se elas perguntaram alguma coisa, eu vou responder, e aí a gente continua. E desse link aqui, eu vou abrir um terceiro, mandar no grupo para a gente continuar, tá bom? A gente vai terminar essa aula hoje, falta pouca coisa, tá? Dá para terminar antes das 9, que é o nosso horário, então tá tudo certo. Deixa eu só responder elas aqui. Vera Lúcia, penso que trabalhar com equilíbrio, tanto emocional como físico, é muito importante. Com certeza, viu, Vera? Show de bola, é isso aí. É importante mais. A gente vai conversar ainda sobre equilíbrio emocional. Inclusive, semana que vem a gente vai falar de bengalas emocionais no workshop. Você deve ter ficado curioso, né? Curiosa aí, né? Curioso. Por quê? Bengala é uma coisa que você utiliza para não cair, né? Que você tem de apoio. E a gente vai falar sobre bengalas emocionais. Vai ser bem legal. É isso aí, Vera. Muito bom. Meu avô tinha Parkinson e ele perdeu totalmente o equilíbrio do corpo, ficando preso a uma cadeira de rodas. De fato, Parkinson tem vários sintomas. Muitos acreditam que os tremores são os sintomas do Parkinson. Não é só tremor, tá? Um dos sintomas de Parkinson é justamente o desequilíbrio. Perfeito. Nota 10, viu, Vera? É isso mesmo. Então, vamos lá. Ó. Parkinson, você tem tremores, você tem a bradicinesia, ou lentificação dos movimentos, você tem a rigidez muscular, então fica mais rígido, fica mais travado, parece que falta um óleo, entre aspas,
fica mais difícil movimentar. E o quarto sintoma principal, ou indicativo de Parkinson, é o desequilíbrio. Parkinson impacta diretamente no equilíbrio da pessoa. Muito bom, Vera. E meus sentimentos pelo seu avô, né? Infelizmente, muitos pacientes com Parkinson têm esse fim, mas isso tem mudado por conta da levodopa, que é um medicamento fantástico, tá? Mas antigamente, realmente, ou dependendo do momento que você faz o diagnóstico, que esse paciente começa a tomar o tratamento, pode ter prejuízos como ficar em uma cadeira, tá? Mas não é regra hoje, graças a Deus, isso tem mudado bastante. Meus sentimentos, Vera. Larissa, pessoas com problema nos ossos têm maior dificuldade para se manter em pé. É verdade? Sim, com certeza, viu, Larissa? Porque o que dá firmeza, você tem a soma dos músculos mais os ossos. Perfeito. Muito bom, Larissa. Deixa eu aqui, manter em pé ou até mesmo em caminhar. Assim, fazendo exercícios evita as quedas, que principalmente no caso dos idosos podem ser fatais. Perfeito, isso aí. Vocês vão ver que uma das recomendações que eu vou passar é caminhada. Algo simples. Meu Deus, né? Mais simples que caminhada não tem. Eu acho que a atividade física mais simples que existe no planeta, de todos os tempos, é a caminhada, mas que já melhore muito a questão do equilíbrio, tá? Uma atividade para equilíbrio é a caminhada. Isso você consegue fazer, você consegue auxiliar alguém. Perfeito, Larissa, é exatamente isso. Muitos idosos ficam quietinhos. Não, vamos agitar, vamos... Ah, mas eu não vou dar uma volta no quarteirão. Não, você quer, vamos dar uma volta aqui no seu jardim, uma volta no entorno da casa. Então, a gente precisa trabalhar assim com a caminhada, isso ajuda demais. Obrigado, Larissa. Marlete, acontece muito isso com o meu pai. Semana passada, ele caiu, deu 2 pontos. Ele tem 83 anos. Marlete, isso pode acontecer demais mesmo, tá? Foi o que eu falei, né? E, assim, eu não sei a causa do seu pai, mas, sim, tem idosos que caem e tem idosos que têm quedas recorrentes. O que é recorrente? Vem de recorrer, de acontecer várias vezes. Então, caiu, daí um tempo cai de novo, daí outro tempo cai de novo. Então, isso, em alguns casos, acontece, e aí a gente tem que entender o que é. Então, pode ser, talvez, algum problema que ele tem. Então, tem que fazer exames, né, para verificar, mas realmente isso pode acontecer. Alguns podem ter quedas recorrentes. E aí você vê, ela relatou que ele deu 2 pontos, né? Eu não sei onde foi, mas às vezes uma queda pode ser fatal. Imagina um idoso cai, bate a cabeça numa quina. Percebem? É uma queda, é algo simples, mas bateu a cabeça numa quina, sei lá, bateu a cabeça na sarjeta, por exemplo, tá? Tô só dando um exemplo. Não é o caso do pai dela, graças a Deus, mas eu tô dando um exemplo. Caiu, bateu a cabeça na sarjeta, é uma situação complicada. Certo, meninas? Foi perto do olho. Olha só, perto do olho. Uma região sensível, né? Imagina, se cai, machuca o olho. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com equilíbrio, certo? É muito importante. E agora, no próximo link, vou passar alguns exercícios para a gente poder lidar com o equilíbrio do paciente. A caminhada, a Larissa já antecipou, perfeito. É muito simples, acho que todo mundo consegue ajudar, né? Lógico, se for possível, se o seu paciente puder executar, se sim, perfeito. Não tem, inicialmente, assim, algo que todo paciente, tendo condições, consegue fazer sem problemas, né? É bem mais fácil caminhar do que andar de bicicleta. Faz sentido. A gente vai ver que uma outra recomendação é andar de bicicleta. Nem todo paciente pode andar de bicicleta, né? Mas caminhar, muitos podem, talvez até mais do que andar de bicicleta, tá bom? Eu vou dar continuidade, mas o link vai cair aqui. Eu vou abrir um terceiro link para a gente matar essa aula. Antes das 9 a gente termina, que é o nosso horário, beleza? Vou continuar, vai cair, eu vou abrir um terceiro link. Bom, aí a gente fez toda essa introdução, vocês contribuíram bastante, obrigado, show de bola. Agora a gente vai passar algumas recomendações. São exemplos, tá? Não são regra. Exemplos de atividades para treinar o equilíbrio do nosso paciente. Vamos lá. Sempre
essas medidas, essas alternativas, esses exercícios, meninos,